boa tarde para todos vocês. Hoje, quarta-feira de cinzas, aqui a gente tem programação especial, que é a nossa live sobre o romance Ana Karenina de Lev Tolstói. Bom, eu só posso dizer o seguinte: se você gosta de uma boa leitura, de uma história envolvente que prende a tua atenção do início até o final, olá, mãe, boa noite. Boa tarde, né? Aí é boa tarde ainda. Seja bem-vinda. Esse é o livro certo para você escolher e se dedicar realmente para fazer uma análise. Não precisa ter pressa, logo aviso que é um livro de 989 páginas, um livro assim extenso, mas que a maestria de Tolstói é tão grande que você realmente fica preso ali, vendo cada parte. É como se você praticamente assim estivesse assistindo uma novela, né? Só que o livro dentro de um outro formato, claro, né? Dentro daquela escrita em que você vai percorrendo os 8. Ele é separado em 8 partes e cada parte tem cerca de 32, 33 capítulos, enfim, é bem extenso, mas vale muito a pena. Então, eu li esse livro agora durante todo esse mês de fevereiro. Na verdade, eu terminei ontem, para vocês terem uma ideia. Foi o livro que mais me demandou tempo para finalizar a leitura, não à toa, né, com essa quantidade de páginas, mas assim, valeu muito a pena cada palavra que eu li, cada estudo que eu fiz a respeito desses personagens. Então, como é um livro muito extenso, é evidente que tem muitos personagens, tem vários ambientes, mas eu vou assim tentar ser o mais sucinta possível para que a gente possa acompanhar as principais informações sobre esse livro. Olá, Elaine, seja bem-vinda. Então, deixa eu começar falando um pouquinho sobre Tolstói, né? Tolstói é um escritor russo. Desde a juventude ele já começou a ter uma, vamos dizer assim, uma notoriedade enquanto escritor. Então, uma pessoa realmente de muito talento, porque só para a gente ter uma ideia, né? Escrever e ganhar tantos leitores que gostam até hoje de fazer a leitura desses textos e de ser tão bem, vamos dizer assim, conceituado dentro desse campo literário, não é para qualquer pessoa. Então, de fato, a gente percebe que ele tem um talento e ele conta histórias realmente muito envolventes, que chamam a atenção desse leitor, e ele fica com aquela sensação de, olha, eu preciso saber o que vai acontecer depois. Então, é uma leitura muito boa, mas é uma leitura que você precisa fazer com uma certa paciência, não é? Não precisa ler tudo rápido de uma vez, você vai acompanhando passo a passo e vai conhecendo um pouco mais sobre a estrutura dos personagens. Então, Tolstói, desde a juventude, conseguiu ganhar muita notoriedade enquanto escritor, sempre foi uma pessoa também muito voltada para as questões políticas, no sentido assim de fazer uma crítica, uma observação da sua realidade. Veio de uma família aristocrática, ou seja, era uma pessoa de posses, de bens, e foi galgando esse caminho, né, e ganhando esse reconhecimento durante todo o período. O próprio Dostoiévski, que também é outro russo muito conhecido, um escritor muito conhecido, né, que é o autor de Crime e Castigo, um livro muito conhecido, na época em que Tolstói vivia, fez várias críticas positivas em relação a esse romance, o Ana Karenina, por exemplo, e Nabokov também, que é um outro escritor russo, também fez, inclusive escreveu um livro em que ele fala muito sobre Ana Karenina e sobre a importância dessa obra dentro da literatura universal, né? Não só da história da Rússia, mas também do mundo inteiro, porque Ana Karenina é lido, hoje é um romance que você pode ler em vários países, né? Então vamos lá. O que tem de tão importante? Primeiro, a gente conceituar um pouquinho o movimento, o período em que esse romance foi escrito. Ele foi publicado pela primeira vez em 1877 integralmente. Por que eu falo integralmente? Porque em 1875 esse romance ele era publicado numa revista russa. E ele era publicado em formato de folhetim. Então as pessoas, no século XIX era muito comum isso acontecer. As pessoas iam fazendo a leitura de partes do texto e justamente por causa disso que esse romance é tão grande. Porque de 75 até 77, que é quando a história finalmente, né, tem o seu desfecho, ele ia escrevendo partes da história e fazendo as publicações, até que em 1877, ele reúne todas as histórias que ele já havia feito, os capítulos anteriores, e publica como um livro integral, né? Utilizando todos os capítulos que ele já havia escrito. Só que o interessante é que ele faz isso
não mais com o aval ou com algum tipo de relação com a revista que ele faz essas primeiras publicações, porque houve uma discordância entre ele e o editor queria que o Ana Karenina tivesse um final e ele queria um outro final. Algo que eu acho bem interessante para a gente pontuar sobre esse romance é que, apesar de o título do romance ser Ana Karenina, toda a história não gira em torno só de Ana Karenina. Existem alguns núcleos dentro dessa narrativa que merecem destaque, né? A gente tem o Liev, que é um homem do campo, que tem as suas convicções e quer escrever um livro falando sobre a questão da agricultura na Rússia. E é interessante o quanto, à medida que você vai percebendo, conhecendo o contexto desses personagens, a gente também vai tendo uma ideia do panorama da Rússia nesse período. Então, a questão das guerras, do posicionamento a respeito da mulher, por exemplo, como é que os homens ou a sociedade via a mulher naquele período. A gente vê a questão das convenções sociais muito cristalizadas, das pessoas muito voltadas para a questão da vida a partir das aparências. Então a gente vê todo um contexto ali em que a gente, à medida que vai conhecendo a vida dos personagens, vai percebendo que de fato eles estão inseridos dentro desse contexto, dentro dessa sociedade. Inclusive, a gente pode até dizer que o próprio Tolstói ele tinha propriedade para falar a respeito disso, visto que ele também fazia parte de uma sociedade, de uma classe social elevada. Então seria comum a ele, por exemplo, observar constantemente certos comportamentos e certos movimentos que iam acontecendo, não só na questão, vamos dizer assim, da vida social, dos costumes das pessoas da época, mas também da questão política, né, e econômica da Rússia. Então, quando ele é muito notório o quanto existe uma comparação entre como seria a vida na cidade, e aí a gente tem Moscou, né, e São Petersburgo, que aparecem com bastante frequência dentro dessa narrativa, e um contraponto com a vida no campo. E Liev vai ser justamente esse personagem que vai conduzir todas as reflexões a respeito dessa vida no campo. Como era, por exemplo, ele como um proprietário do campo, né? Como era viver ali, trabalhar com a questão do trigo e vender e ter uma relação com os camponeses. Quem eram esses camponeses? O que é que eles pensavam a respeito da questão econômica, ou não pensavam, ou se preocupavam ou não. Então ele tem alguns fundamentos, alguns pensamentos a respeito dessa conjuntura, e isso vai sendo abordado durante o texto. Mas aí não é só isso sobre ele não, a gente vai também conhecer outras situações em que ele se envolve dentro da narrativa. Em um contraponto, na cidade, nós temos Ana Karenina, que na verdade é casada com Karenine, né, que é o Alexei. Essa palavra aparece muito dentro do texto, né? Alexei Vronsky, Alexei Karenine, mas vamos falar de Karenine. Ele é casado com Ana, e a gente também tem Vronsky, que vai ser justamente o amante, que aparece aí de forma inesperada. Além disso, a gente tem alguns outros personagens, como por exemplo o irmão de Ana Karenina, que é o Oblonsky, né, que é chamado também dentro da narrativa de Stefani. A gente tem a Dolly, que é a esposa do Oblonsky, ou seja, a cunhada de Ana. Tem Kitty, que é justamente a irmã de Dolly, que depois vai casar com o Liev. Enfim, é uma trama, né, que a gente vê muitos personagens e muitas situações. Mas para ficar didático e a gente entender o ponto a ponto, eu tinha falado para vocês anteriormente o quê? Que esse romance ele é dividido em 8 partes, né? Cada parte tem um número de capítulos ali agrupados. Algo interessante é que ele não destina uma seção dessa ou uma parte dessa exclusivamente para falar de um personagem ou de um pequeno grupo de personagens em específico. Ele vai alternando durante essas sessões, né, essas partes. Então a gente, por exemplo, lê um capítulo na parte 1 que fala sobre Liev, de repente a gente já está lendo no próximo capítulo, algo falando sobre Vronsky, né, que seria o amante de Ana Karenina. Enfim, a gente vai mesclando isso, e eu acredito que essa técnica deixa esse romance mais leve, porque a gente vai partindo de uma história para outra, e aí quando ele finaliza uma sobre aquele personagem, a gente já parte com outro, fica naquela curiosidade até chegar novamente o que é que aconteceu com ele na sequência. Então eu acredito que essa técnica ela tenha sido muito importante
justamente para envolver o leitor durante todo o texto. Mas para ficar didático, como eu falei para vocês, eu vou fazer o seguinte, a gente vai pegar e eu vou falar os principais acontecimentos de cada parte de Ana Karenina, tá bom? Então, se você ainda não leu o texto, tá bom? Então, eu aconselho que você, se não quer saber final, se não quer, por exemplo, estragou, porque tem gente que não gosta de saber, né, o final da história. Eu não tenho problema, eu pessoalmente não tenho problema nenhum com isso. Eu já sabia o final de Ana Karenina, antes de fazer a leitura do texto, mas muito pelo contrário, essa até me aguçou mais assim a curiosidade de saber como foi dentro da narrativa que o fato ocorreu. Porque quando a gente fica assim, mas o final é tal, enfim, pra mim não quebra o encanto, né? Mas cada pessoa tem seu estilo. Então, se você não gosta de spoiler, não gosta de saber o final, então você vai observando aqui a nossa live até um certo ponto e depois você dá uma paradinha, depois que você lê, você volta aqui e vê qual foi a minha impressão sobre o livro como um todo, porque na verdade eu vou fazer uma resenha mesmo, crítica, vou pontuar a minha opinião, fazer algumas considerações, então vai ser necessário que eu aborde algumas questões. É claro que num livro tão extenso como esse, eu não vou conseguir dizer tudo, mas vou dizer boa parte, tá bom? Então tudo não, eu aconselho que você pegue o livro, realmente comece ali, tenha essa experiência da leitura, porque é algo único, por mais que você veja vídeos, que alguém fale para você a respeito, nunca será da mesma forma que você pegar o livro, de você ler a história. Inclusive, eu até deixei aqui, se eu não teria, vocês sabem que agora eu estou fazendo a leitura pelo Kindle, e eu sempre leio, né, pelo celular ou pelo computador. Então, se você pego aqui, aqui tá a tela pequenininha, porque esse celular é menorzinho, mas, por exemplo, quando eu saio de casa, faço a leitura por ele, ou leio em casa mesmo, no computador. Você tem como baixar também no seu computador, quando você tem o Kindle da Amazon. Então, se você, por exemplo, não tem como ter o livro físico, você pode fazer essa leitura. E digo mais, viu? Existem muitos livros nesse formato digital que são bem baratos, para vocês terem uma ideia. Sabe quanto custou esse livro aqui, Ana Karenina Tolstói? R$2. Acreditem, eu baixei esse livro aqui por R$2. Então, se você ainda tá naquela época assim da desculpa de eu não consigo ler porque é muito caro, não tem mais essa desculpa, porque hoje em dia até livros grátis você pode baixar no seu celular, enfim, no seu computador e ter acesso à leitura. Então, independente do formato, de ser um livro físico, impresso, de ser um livro no formato digital, o importante é que você leia, né? Porque isso vai melhorar muito a sua competência enquanto pessoa crítica, enquanto cidadão mesmo, enquanto aquela pessoa que consegue ler, entender, não só assim, mas entender o mundo que está ao seu redor. Então, é um conselho que eu digo assim, às vezes as pessoas nem se preocupam, acham que isso não, isso é só para quem gosta, não tem nada a ver, isso não é importante para mim, mas é muito mais importante do que você imagina. Uma pessoa que lê, ela escreve melhor, ela entende melhor as coisas, ela interpreta melhor e ela sim tem melhores condições de ter mais oportunidades. Então, a diquinha aí, antes da gente dar continuidade aqui ao livro, leia sempre. Então, vamos lá, vamos começar por parte, tá bom? Vou fazer um breve resumo da história, assim como geral, e depois o que é que revela cada parte desse romance. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ver que Ana é uma aristocrata russa. Ela é uma mulher muito bonita, muito sedutora. Aquela mulher no estilo que é capaz de parar o sinal, né? Daquela expressão bem antiga. Dá até pra saber qual é a minha idade só dizendo essa expressão, né? Daquela que para o sinal. Então ela é muito bonita, ela chama atenção, ela é sedutora, ela é cativante. E ela casa com Karenine quando ela ainda era muito jovem. E dentro daquela concepção da sociedade da época, a gente sabe que muitas vezes eram casamentos feitos por conveniência. Ele era mais velho do que ela, ele era um homem que ocupava um grande cargo público na sociedade, era muito reconhecido dentro da sociedade de São Petersburgo, e ela casa com ele, mas tem uma vida muito boa em termos de luxo, de riqueza. Tem um filho com Karenine. Então a gente já sabe, em resumo, isso aqui. Apesar de ter essa vida, né,
de riqueza e de viver dentro da alta sociedade sendo muito bem reconhecida, ela não tem aquela paixão efervescente, ela tem essa necessidade de viver algo além dessas convenções. E aí é quando ela conhece Vronsky, que na verdade é um conde que também fazia parte do serviço militar. Olá, boa tarde. E ela acaba se encantando por ele, né? O conhece e acaba se encantando por ele. E aí ele fica de olho nela, né? Fica lá olhando Ana Karenina e investe, mesmo sabendo que ela é casada, ele fica lá dando em cima, fica investindo, indo atrás dela, até que eles não se preocupam mais com essas convenções e acabam tendo um caso amoroso. O que é que vai acontecer? Diante disso, ela vai ter uma situação um tanto esquisita. Por quê? Porque Vronsky, na verdade, ele era o homem que a irmã da cunhada dela, que é Dolly, estava interessada e tinha acabado de desistir de Lievny, que era o rapaz lá do campo que eu falei, que estava lá interessado em Kitty. Então, criou uma situação muito chata assim entre elas, justamente por causa disso, né? Porque Kitty percebeu que Vronsky estava interessado em Ana Karenina. Bom, depois disso, Ana acaba tendo lá o caso com ele, o marido fica desconfiado, não tem muita certeza, até que ela acaba indo para uma corrida, assistir uma corrida lá, em que Vronsky acaba se caindo do cavalo, ela grita, chora por ele na frente de todo mundo, e aí não teve mais o que esconder. Todo mundo ficou observando. Karenine, que é o marido, tentando disfarçar, né? Tentando assim disfarçar para que ninguém não ficasse mais vexatório ainda aquela situação, até o ponto que ela vai e acaba confessando ao marido. Eles estão voltando para casa na carruagem. Ele diz assim: você se comportou de uma maneira muito imprópria. Ela vai, olha para ele e diz assim: eu me comportei assim porque estou tendo um caso com Vronsky. Então ela diz na lata pro marido. O marido fica horrorizado, passado ali dentro. Ele muito preocupado com as aparências, porque ele tinha um alto posto na sociedade, né, lá na Rússia. E aí ele fica calado o tempo todo dentro da carruagem. Quando eles chegam em casa, ele ainda finge que tá tudo bem para que os empregados não percebessem o que ela tinha acabado de revelar, e ela fica esperando que ele tome alguma atitude, que ele diga alguma coisa a respeito, porque ela queria realmente se separar, se divorciar de Karenine para viver com Vronsky. Só que Karenine pensa muito sobre o como ele ia fazer para encarar toda a sociedade e admitir que a mulher dele estava tendo um caso extraconjugal. Então ele tem uma ideia. Ele faz um bilhete, manda entregar, né, para Ana, dizendo o seguinte: olha, vamos fazer um acordo, você volta para casa em São Petersburgo, e eu faço um trato com você. Se você se separar de mim, você sabe que você vai ser renegada, né? Jogada no lixo na sociedade. Ninguém vai querer mais saber de você. Então, por uma questão de prudência, e porque também não quero que o meu nome seja jogado na lama por causa desse seu caso, você vem morar aqui. Você não perde o seu filho, porque eles tinham um filho, ele não queria que o filho ficasse com ela, caso eles se separassem. E desde que você se comprometa comigo a não mais se encontrar com seu amante. Então, diante da situação, ela fica um pouco receosa de ir, não ir, fica naquela dúvida, mas enfim, acaba voltando para São Petersburgo por causa do filho. E chegando lá, ela, claro que não obedece em nada ao marido e fica se encontrando com Vronsky ainda às escondidas. Por quê? Porque Vronsky tinha uma prima chamada Betsy. E essa prima, apesar de também não ter uma vida assim tão politicamente correta, ela era aquela que, como o pessoal chama, né, de alcoviteira, ficava levando e trazendo mensagens de Vronsky, ou seja, do amante, para Ana. E ela, todas as vezes que queria sair e se encontrar com Vronsky, ela sempre dizia: não, vou na casa de Betsy, vai ter um chá, vai ter uma festa, vai ter alguma coisa. E ela sempre encontrava uma forma de ir. Só que tem mais, minha gente. Ana acaba engravidando de Vronsky.
Então, imagine como isso ficou mais complicado ainda para resolver. Então, ela chega para o marido e diz: estou grávida do meu amante. Então, imagina ali o choque de Karenine quando soube disso. Mas acreditem, mesmo assim, ele estava decidido a ter um casamento de aparências, desde que, e até assumir a criança como sendo filho dele, desde que ela não se encontrasse mais com Vronsky. Só que a Ana manda um bilhete para Vronsky dizendo que quer falar com ele o mais rápido possível, porque tinha tido um pesadelo e naquele pesadelo ela tinha sonhado que ia morrer. Então, na hora que Vronsky está indo para a casa dela, acaba dando de cara com o marido dela, praticamente na porta. E aí o marido vai, pega o que tem que pegar, vai embora, mas já vê que o amante está ali na área. E ele entra, conversa com Ana, pergunta o que ela quer e ela diz que tinha tido um mau presságio de que iria morrer, que provavelmente ia morrer de parto e faz aquele drama todo e assim vai. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro encontro de Vronsky, o que tem a ver esse pesadelo? O primeiro encontro de Vronsky com Ana acontece numa estação de trem. Quando Ana está indo até a casa do irmão, que é o Oblonsky, né, o Stefani, para tentar convencer Dolly, que é a cunhada, no caso, né, a esposa desse irmão, a não se separar dele, porque ele vivia tendo casos. E acabara de ter sido descoberto de que ele tinha tido um caso com uma babá. Então, Ana sai de São Petersburgo, vai para Moscou, com o objetivo de convencer a cunhada a não se separar do irmão dela. Só que durante essa viagem de trem, quem está lá? A mãe de Vronsky. E elas vêm conversando durante toda a viagem. Então, quando elas chegam na estação de trem, Vronsky acaba indo buscar a mãe e se encontra pela primeira vez com Ana. Então, desde esse primeiro encontro, ele já ficou de olho nela. Então, toda a intenção que ele tinha, lembra lá de Kitty que eu falei, de casar com Kitty, né? Que ele já tinha ali, ó, colocado tudo água abaixo. Agora os olhos, o encantamento era só para Ana. E Ana segue, vai até a casa do irmão, convence a cunhada, sabe que a irmã da cunhada estava interessada em Vronsky, mas no baile, onde era o primeiro baile de Kitty, né, que ela iria dançar e achava que seria pedido em casamento por Vronsky nesse baile, isso acaba não acontecendo, porque Ana rouba a cena e Vronsky só quer saber de dançar com ela, de ficar com ela, e a menina já fica ali totalmente desiludida, sabendo que o pretendente tinha a abandonado e fora que há pouco tempo atrás ela havia rejeitado um pedido de casamento de Lievrin, que é aquele homem do campo, que é um outro núcleo dessa história. É porque são muitos personagens, né? A gente tem que contar por parte. Então, voltemos lá na parte que Ana já está grávida. Deixa eu falar uma coisa importante. Nesse dia que eles se encontraram na estação de trem, o que aconteceu? Houve um acidente de um funcionário dessa estação que acabou morrendo nos trilhos do trem. Para chamar a atenção de Ana, Vronsky dá um dinheiro para a família desse homem que tinha muitos filhos e que agora tinham ficado desassistidos, né, com a morte desse funcionário. Então, no dia, ela diz o seguinte: isso é um mau presságio. Essa questão de uma pessoa morrer assim, isso é um mau presságio. Então, vamos voltar lá. Pronto, Vronsky já teve um caso com a Ana já está grávida, porque a história é muito grande, gente. Mas aí eu vou cortando o que é mais importante. Quando ele chega lá pra Ana, eu tive um mau presságio, porque eu tive um pesadelo. Sempre eram pesadelos que tinham, de alguma forma, uma ligação com aquela morte que tinha acontecido na estação quando eles se conheceram. Então, Ana começa a colocar na cabeça que realmente ela vai morrer. E o Vronsky fica chateado porque diz que não havia ela tinha dito que o marido não estaria em casa, que foi muito inoportuno ter que encontrar o marido, né, na entrada da casa. E aí, gente, vocês vão dizer assim, mas nossa, esse marido ficou com Ana, tudo só pela aparência. O que eu pude perceber sobre Karenine é que Karenine, de fato, era realmente muito apaixonado por Ana. Tinha a questão da sociedade, claro, né? Ele era um homem que tinha um alto status social
ele não queria ser falado, vivia dentro daquele sistema muito fechado. E é evidente que ele não queria. Queria viver de aparência? Sim. A ponto, inclusive, de ter que se submeter a esse tipo de humilhação. Na minha concepção, isso é bem humilhante também a situação dele. Mas Ana não suportava nem mais olhar para aquele homem. Ela achava que era uma baixeza da parte dele. Não ter vergonha, não ter orgulho próprio, ou fazer alguma coisa assim que demonstrasse que ele tinha sentimento. Então, para ela interpretava isso inicialmente como sendo até uma frieza da parte dele, saber que ela tinha um amante, saber que ela estava grávida desse amante e ainda tentar manter uma aparência de um casamento totalmente de fachada, infeliz. Então, na verdade, ela era nojo, horror dele, desprezo por ele, por causa dessa atitude. Enquanto que ele muitas vezes dizia que não a deixava porque também pensava na sua condição de mulher deixada do marido ou divorciada nesse período. Lembrando que a gente está falando de uma história que se passou no século XIX. Então, a condição das mulheres nesse período era totalmente diferente, né? Então, se hoje a gente já vê preconceitos em relação ao fato de você ser mulher, você imagine nesse período e dentro dessa, vamos dizer assim, dessa camada social tão voltada para esses costumes, né? E essas convenções das aparências, né, entre os ricos, né, aristocráticos da Rússia nesse período. Então, isso era muito mais forte. Então, ele dizia que era o seguinte, eu não vou fazer porque você sabe que você vai estar destruída socialmente, né? Se eu alegar adultério, eu vou ter que dizer como foi, vou ter que provar e você sabe que você vai estar destruída. Enfim, ela vai ficando ali naquele tempo até que... Olá, Rosângela. Seja bem-vinda. Até que ela vai e decide ir embora. Não, até que o marido, quando volta para casa, diz assim, olha, você tinha me dito e tinha me prometido que você não iria mais encontrar Vronsky. E eu encontro o Vronsky aqui, o seu amante, na entrada aqui da casa. Aí eles acabam discutindo, então ele fica com muita raiva do que tinha acontecido. Então ele pega umas cartas que Ana tinha escrito para Vronsky para provar que de fato ela tinha um amante. É quando ele sai e vai em busca de um advogado. Ele quer contratar um advogado para que esse advogado consiga provar que Ana Karenina era infiel e que por isso ela iria perder ali todos os seus direitos como esposa dele. E inclusive nesse período ele já tinha deixado bem claro que ele não permitiria que o filho dele fosse embora com ela e com Vronsky, tá bom? Então isso aconteceu. Então quando ele está retornando dessa viagem que ele fez para resolver alguns negócios e já havia falado com o advogado, recebe um bilhete de Ana dizendo o seguinte: vem logo, corre, vem me salvar porque vou morrer, né? Ela estava parindo, lembrando que esse filho não era do marido dela, de Karenina, mas era de Vronsky. Então ela diz que vai morrer e pede perdão a ele, que ele tem que ir logo antes que ela morra para que esse perdão fosse dado. Então esse homem, olha gente, ela tinha um domínio tão grande sobre esse marido e sobre esse amante, que ele esquece até a história lá do divórcio, sai correndo para ver Ana e pasmem, quando ele chega na casa, quem está lá chorando desesperado porque Ana tinha acabado de parir e estava à beira da morte? Vronsky, o amante, estava ali presente. Então ela vai, pede perdão a ele e ele vê lá o amante, fica meio assim chateado, mas enfim, continua lá conversando com ela. Aí ela vai, pede perdão, ele dá esse perdão, diz que não vai mais se divorciar dela para que ela não fique desonrada, né, na sociedade. E ela inclusive até pede para que ele tire as mãos do rosto, que o Vronsky estava chorando, botou a mão no rosto, ele disse assim, tire as mãos do rosto dele, porque quero vê-lo pela última vez. Ela faz um dramalhão daqueles. E ele faz isso, acreditem, faz isso. Então, de certo modo, eu preciso considerar que Karenina, por mais que ela coloque que ele é desprezível, que ele é frio, que ele é calculista, que ele é isso, aquilo, eu acho que no fundo ele era muito dominado mesmo, muito apaixonado por ela. Que todas as coisas que ele fez de alguma forma para tentar prendê-la e deixá-la perto dele foi muito mais
Claro que tinha a ver com aparência, mas acho que também foi um pouco de falta de amor próprio da parte dele, né? Porque ele foi submetido a muitas humilhações. Ela teve as humilhações depois, mas em relação àquele núcleo ali dentro da casa, ele foi muito, na minha concepção, né? Essa é a minha opinião. Quando se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, ou se já leram um livro, vocês podem dar a opinião de vocês. Mas eu vejo ele como, dentro dessa cena, assim, muito humilhado por ela, pela situação. Só que, o que acontece? Ela não morre. Ela fica dizendo, vou morrer. Ficou realmente alguns dias muito doente, mas ela não morreu. E aí, o que acontece? A Betsy, que era essa prima de Vronsky, que era a dama do recado, vai lá dizer, olha, Vronsky vai embora e quer lhe ver pela última vez. Aí ela diz que não vai vê-lo, só que em uma discussão com Karenine, que é o marido, ela acaba dizendo que não era questão de querer vê-lo pela última vez, mas ela queria ficar com ele para sempre. Aí eles chegam numa conclusão, é o seguinte, ele diz, olha, Ana, você quer viver com ele? Você vai viver. Só que você vai ficar ciente do seguinte, eu não vou lhe dar o divórcio e você não vai ficar com o filho. E ela assim, dizia muito apegada, amava muito o filho, que não queria deixar o filho, mas ele não permite. Então, ela sai de lá, levando a filha dela com o Vronsky, que se chama Annie. Ela leva essa menina. A menina, inclusive, nem era muito bem cuidada por ela. Era muito mais pelas amas, pelas mulheres que eram ama de leite. Tinha uma ama de leite, tinha uma outra babá. Mas ela praticamente não dava atenção. Aliás, durante todo o romance, a gente percebe que Ana não tinha muito apreço pela menina. Apesar de ser filha do amante que ela amava, mas ela não tinha muito apreço pela menina. Ela era muito mais voltada para o filho com Karenine, que ela teve que deixar na casa. Então ela vai embora com Vronsky, só que a partir do momento que ela sai com a filha, né, Annie, e com Vronsky daquela casa e se separa de Karenine, ela teria que estar ciente de que socialmente ela estaria destruída, porque todo mundo sabia em São Petersburgo e Moscou que ela era amante, quer dizer, eles eram amantes, né? O Vronsky, por mais que estivesse morando com ele agora, ela jamais seria aceita socialmente como uma mulher casada com o Vronsky. Ela sempre seria uma mulher perdida, como eles usavam muito esse termo, né? Mulher perdida, mulher sem escrúpulos, uma mulher sem moral, sem valor. Então, ela realmente sai da casa para viver esse grande amor com Vronsky, né? Com essa grande paixão que ela teve coragem de e se rebelar, né? Enfrentar mesmo esse amor, ir lá pro meio da sociedade, mostrar que não queria viver com o marido, mas sabendo que ela iria sofrer as retaliações em relação a isso. Só que quando ela passa um tempo na Itália, todo mundo olhava meio assim do canto de olho, sabia da situação, mas aí depois eles decidem voltar. E nessa volta para Moscou, eles vão ter muitos problemas. Vocês terem uma noção, ele nem fica no mesmo hotel. Ele se hospeda no hotel com Ana, mas eles ficam em quartos separados, Ana e Vronsky. Por quê? Porque para evitar falatório. Depois tem um episódio em que Ana vai ao teatro. As mulheres do teatro, elas se sentem incomodadas com a presença dela. Diz que ela é uma mulher imoral, que ela não deveria estar ali. Não queria nem que os maridos delas cumprimentassem Ana, porque seria indecente. Então isso causa um maior burburinho, Ana fica bem humilhada. E aí, diante de tantas coisas que as pessoas não queriam falar com ela, não queriam, as mulheres que ela conhecia, as amigas não queriam visitá-la, não queriam mais falar com ela, porque não queriam ser humilhadas, né? Ou não queriam sofrer a vergonha. Enfim, tem um preconceito pelo fato de ela ter deixado o marido. Essa era a grande questão dessa sociedade. E aí o que foi que ocorreu? Eles decidem ir para o campo. Então, quando ela vai para o campo, o que acontece, gente? Ela fica totalmente isolada. Enquanto o Vronsky, e aí eu quero mostrar uma grande diferença. Tanto Anna Karenina como também Vronsky eram amantes. Se eles estavam infringindo essas leis, né, essas regras sociais, olá, boa tarde, essas regras sociais, seria para ambos, né? Essas regras sociais estavam sendo infringidas por ambos.
Mas o tratamento que era dado a Vronsky era totalmente diferente ao que era dado a Anna Karenina, porque ela foi totalmente isolada, marginalizada. Ninguém queria conversar com ela. Ninguém queria visitá-la. É como se ela tivesse uma coisa, uma doença grave, que ninguém quisesse chegar perto com medo de se contaminar. Era mais ou menos isso que aconteceu com ela. Enquanto que Vronsky, que era amante dela, ia para as festas, ia para os jogos, ia para o teatro, né? E vivia na casa de pessoas importantes, todo mundo conversava com ele, enfim, ele não tinha nenhum tipo de problema dentro da sociedade. Mas por que isso acontecia? Olá, Margarete, seja bem-vinda. Porque existia uma diferença em termos do gênero. Vronsky era um homem. Então, mesmo que de alguma forma ele fosse criticado pela mãe dele, por exemplo, que era contra esse relacionamento dele com Anna, ele era homem. Então, ele não era jogado assim no lixo, como aconteceu com Anna Karenina. Ela, sim, foi colocada assim como nada. Então, ela ficou isolada. E esse isolamento trouxe graves problemas, porque ela começou a ficar ciumenta, ela começou a cobrar que Vronsky ficasse mais próximo a ela. Ele também não estava aguentando mais aquela situação e pede para que Dolly, que era a cunhada dela, convença Anna a pedir mais uma vez o divórcio a Karenine, que era o marido, né, o ex-marido. E ela acaba achando que aquilo ali não tinha por que se esconder, enfim, querendo se rebelar contra o mundo, mas sente tanta pressão que acaba cedendo e pedindo esse divórcio para o marido. O que é que acontece? O irmão dela, que é o Stefani, vai até São Petersburgo para conversar diretamente com Karenine, dizendo: Karenine, olha, é o seguinte, gente, eu tô resumindo, viu, porque a história é longa. Karenine, é o seguinte, eu preciso que você dê esse divórcio, ela tá sendo muito humilhada na sociedade, então seria uma forma dela não ser mais vinculada a seu nome e conseguir ter alguma chance de ter uma vida mais normal. Ele diz que vai pensar. Só que a essa altura, ele já estava envolvido com a Condessa Lídia, que era uma mulher que, de certo modo, Ana até frequentava a casa dela na época que era casada com ele, mas ela tinha dito que de alguma forma ele deveria até afastar o filho de ambos, né, dele e de Ana, da própria Ana, dizendo que Ana havia morrido. Essa parte, inclusive, até acontece. Até antes disso acontecer, Ana tinha ido visitar esse menino às escondidas no aniversário dele de 9 anos, que inclusive foi a última vez que ela viu o filho. Então ela foi totalmente, realmente, vamos dizer assim, afastada. Então quando Oblonsky, que é o irmão, né, vai lá pedir, ele diz que vai pensar, só que eles estavam envolvidos com um vidente, aparece até esse vidente, e esse vidente diz que tem um mau presságio, que ele não deveria dar o divórcio a Ana. Então ele sai de lá, não com boas notícias para Ana, ela não consegue regularizar a situação dela, né? Porque sem esse divórcio ela não teria como se unir, pelo menos nem que fosse de fachada assim, para não ficar mais casada com o Karenine. Mas aí o que vai acontecer, gente? As brigas entre eles começam a ficar cada vez piores. Como esse romance é muito longo, tem a parte de Liev, que eu falei pra vocês, né? Liev é esse homem do campo que acaba sendo negado, rejeitado, na verdade, rejeitado por Kitty. Kitty era apaixonada por Vronsky. Parece aquele poema quadrilha de Carlos Drummond de Andrade, que fulano que amava não sei quem, e assim vai. Só que aí, quando Vronsky assume esse relacionamento com Ana, a menina fica doente, né, que é a Kitty. Ela fica lá muito doente, vai passar um tempo na Alemanha, depois ela retorna para a Rússia, e nesse retorno ela acaba se reencontrando com Liev. Liev pede ela em casamento, ela casa com Liev. Nesse meio termo, Liev tem um irmão que é o Nikolai. Nikolai fica doente e essa Kitty vai, ajuda o irmão, e nesse período ela tá grávida. Depois eles têm um filho, tá? Tô encurtando tudo aqui porque é longo demais. Ela tem um filho com ele. Só que nesse período o Liev está numa festa lá em Moscou.
e acaba sendo convidado por Stefani, que é o Oblonsky, que é o irmão de Anna, para visitar Anna, porque ela iria gostar muito de conhecer uma pessoa diferente, já que eles estavam sendo tão renegados. E aí, quando ele chega lá, ele fica muito encantado com Anna, mas ao mesmo tempo se sente culpado, porque sabia que Kit não ia gostar, e assim vai. Tá bom? Então, o final de Liev, né, a última parte do livro, quando ele começa a fazer algumas reflexões sobre a vida, sobre a natureza, sobre o trabalho no campo, ele acaba tendo uma conexão assim mais espiritual e se converte, vamos dizer assim. Ele começa a ter fé em Deus novamente, porque até então ele tinha muitos questionamentos sobre a existência de Deus até a parte final do livro, quando ele diz que se converte e que ele passa a entender que o universo, a natureza, né, tem uma conexão com Deus, tá bom? Então isso é uma parte de Liev. Já Anna, vamos voltar lá para o núcleo de Anna. Foi negado, né? Karenina diz que não vai dar esse divórcio de jeito nenhum. E aí vai acontecer o seguinte: ela começa a brigar muito com Vronsky, porque ela acha que Vronsky está interessado numa moça que a mãe, que a sogra, né, no caso, queria que ele tivesse envolvimento. As brigas acontecem o tempo todo, eles brigam, ela morre de ciúme e fica dizendo que ele não a ama mais, que ela foi uma futilidade, que ela foi arrastada para uma vida de miséria por causa da relação com ele, que ela se tornou um peso na vida dele, enfim. Até que eles brigam e ela vai até a casa de Kiri, de Dolly, que é a cunhada, conversa com elas, decide viajar. E nessa viagem é o seguinte: ela começa a ficar com tanta raiva, tanta repulsa pela condição que ela estava vivendo, que ela pensa em tirar a vida, em tirar a própria vida. Mas assim, veja um pouco a motivação de Anna para chegar até esse ponto, que é quando ela diz assim, eu até separei aqui uns trechos para vocês terem uma ideia do pensamento dela, porque durante o romance você vai vendo muitos diálogos, né, muitas descrições, mas também alguns pensamentos dos personagens. Esse narrador, ele é onisciente. Então, tem um pensamento de Anna dentro do trem, que é o seguinte: acima de tudo, procurava o sucesso do triunfo. Isso ela pensando a respeito de Vronsky. Amava-me, mas principalmente por vaidade. Agora que já nenhum orgulho tem de mim, acabou-se. Então ela acabou acreditando que, na verdade, Vronsky já não amava mais, ou não morria de amores por ela, que ela conseguia suscitar a atração de vários homens em relação a ela. Todos os homens que olhavam para ela ficavam encantados, meio que admirados por ela, mas isso não acontecia mais com Vronsky. Ela percebia que ela tinha perdido o encanto para ele, então isso para ela era mesmo que a própria morte. E depois ela diz assim: ali, disse ela, olhando a sombra projetada pelo vagão sobre a areia misturada com o carvão que cobria as travessas. Ali no meio seria ele castigado e eu ver-me-ia livre de todos e de mim. Então é com esse pensamento que, quando ela chega na estação, ela fica olhando para o trilho do trem e esperando o momento certo para que ela pudesse, que na verdade ela se ajoelha no trilho e ela bota a cabeça para a roda bater na cabeça dela. Pra vocês terem uma ideia, a cena é bem trágica, assim, bem terrível, porque ela acaba tirando a vida justamente para punir Vronsky. Acho que isso foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. Foi muito mais para castigá-lo. Claro que ela estava revoltada com a vida dela, que tinha acabado socialmente, né? Para ser uma mulher aristocrata. Mas eu acredito que principalmente para feri-lo, porque ela tinha enviado um bilhete para ele dizendo que ele voltasse imediatamente. E ele diz que só voltaria depois. Então ela começa a notar que ela não era mais o centro das atenções para ele, que ele estava vivendo a vida dele normalmente na sociedade, e ela que estava isolada e sendo totalmente alvo do preconceito. Então ela acaba tirando a vida por essas questões, mas também porque ela queria que ele se sentisse culpado. E de fato aconteceu. Aí a gente vê o penúltimo capítulo do livro, é justamente o momento da morte de Anna Karenina, e depois a gente vê que Vronsky fica totalmente desolado, fica totalmente cheio de dor. Inclusive ele se coloca como voluntário, vai à guerra, como voluntário numa guerra lá da Rússia. E ele, acreditem,
depois de tudo isso, Karenine, o marido de Ana, vai até Vronsky e pede para criar a filha de Ana com Vronsky. E acreditem, ele leva a menina e termina o romance. Ele vai cuidar da filha como se fosse filha dele. Então, no fundo, lá do fundo desse baú, desse imbróglio todo, dessa história, a gente vê que Karenine ainda teve uma boa ação, né? Depois da morte de Ana. Ele cria o filho dele e cria o filho dela com o amante no final do romance, após a morte dela. Tá bom? Então, esse livro, claro que tem muitas outras situações. É um livro, como eu falei para vocês, de 989 páginas. Com certeza foi considerado pela revista Time como sendo o maior romance. Depois a gente pesquisa aí para ver se tem mais algum que seja maior que Ana Karenina. Terminei ontem, gente, de ler. Foi o maior que eu li, realmente. Eu nunca tinha lido um livro com tantas páginas. Mas, assim, é um livro muito envolvente, né? Aquele livro que você vai lendo e fica com vontade de ir para a próxima parte, o que é que vai acontecer agora que eu vou ver? E assim vai. E como eu tinha comentado antes, eu sabia do final. Eu sabia do final do livro. Mesmo assim, eu queria ver o próprio Tolstói, né, com seu narrador, contando, falando sobre essa história. O que é que eu faço como considerações agora para a gente finalizar? Reflexões para a vida da gente. Eu vejo o seguinte, né, é que a gente está falando de um livro realista, de uma ficção realista, e a gente sabe que o realismo, ele normalmente trabalha com características que são muito convencionais, que é o triângulo amoroso. A gente vai ver isso em Machado de Assis. Inclusive, assistam, na próxima quarta-feira vai ser sobre Dom Casmurro. Já é um romance menorzinho, gente. Não chega a 900 páginas, não. São 200 e poucas páginas só. Então, a gente vai ver como Dom Casmurro, por exemplo, né, no realismo, a gente vê que acontece triângulo amoroso. A gente tem ali na base, a gente tem dois homens e uma mulher, a mulher aparecendo como aquela que tem um caso, é infiel, né, segue esse modelo. E a gente sabe também que normalmente nos romances realistas o que vai acontecer? A mulher que trai, ela é punida no final da história. Isso também acontece com Ana Karenina aqui. Ela me parece uma mulher cheia de caprichos, muito mimada, muito, assim, acho ela um pouco fútil, sabe? Acho que até no sentimento dela em relação a Vronsky, eu não vejo um sentimento maduro da parte dela. Essa foi a minha impressão durante a leitura do livro. Não vejo essa maturidade. Eu acho que era uma mulher que ela queria Vronsky ali com aquela paixão, assim, vamos encarar e enfrentar o mundo, mas sem medir consequências. Acho que bem mais isso. Mas ela sabia previamente quais seriam as consequências, né, das atitudes, das decisões que ela tinha tomado. Então, acredito que ela não teve essa maturidade para enfrentar realmente até o final essas convenções. E penso que ela tem algumas características que eu vejo como um defeito mesmo, né? De querer ser mimada, de querer ser o centro da atenção, até para morrer ela pensa em fazer uma pessoa sofrer, né? Com a morte dela, fazer alguém sofrer. Eu acho que tira muito bem essa personalidade de Ana. E eu acho que no núcleo de Lievne, eu acho muito legal essa parte do estudo da concepção. A gente vê muita história da Rússia, né, das guerras, dos movimentos da época, dessa questão do agrário, né, dos agricultores. Eu acho que traz uma informação bem importante nessa parte. Ver a gente Dolly, por exemplo, a mulher de Stefani, que é Oblonsky, que é o irmão de Ana, uma mulher que se via muito envelhecida, ela ficava o tempo todo se olhando no espelho, dizendo que tinha perdido a beleza, que tinha tido muitos filhos, que nunca foi amada pelo marido, o marido tinha muitas amantes. Mostra esse outro lado também da condição da mulher submissa, que vive no casamento também de aparência, que não é amada, que vai perdendo a sua autoestima, né, por estar ali só cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então isso também é abordado dentro do romance. E a gente vê toda essa questão de uma sociedade hipócrita, na verdade, porque muitas mulheres que também tinham muitos amantes, mas pelo fato de não terem sido descobertas ou de não terem assumido esses amantes publicamente, eram elas mesmas que se recusavam a ter qualquer tipo de relação com Ana, porque não queriam ser lesadas na sua imagem. Então, toda essa parte de hipocrisia é colocada e a gente vê que dentro dessa concepção do romance realista,
essa mulher, sim, ela é punida pelo adultério. Normalmente é isso que acontece nos romances realistas. E só para a gente finalizar, então já no finalzinho aqui, eu separei uma partezinha aqui, que esse é uma das mais importantes, é o início, na verdade, do romance, que diz o seguinte, e que é bem verdade, né? Tem a tona aqui do romance, quando ele diz assim: todas as famílias são iguais, as infelizes o são cada uma à sua maneira. Então é muito conhecido aqui esse primeiro trecho de Ana Karenina, do nosso querido aqui Tolstói. Gente, esse livro aqui deu pano pra manga. Gostei demais, valeu muito a pena fazer a leitura dele. Então, se vocês tiverem interesse, procurem depois, façam a leitura com calma. Tenham as próprias impressões de vocês a respeito, porque vale muito a pena. Agora, só dando um recadinho, amanhã é nosso dia de leitura coletiva, já vai ser um conto, e um conto é mais curtinho, né? Amanhã eu coloco para vocês o horário, é só me acompanhar pelos stories, pelo feed, que vocês ficam sabendo de tudo. Eu sempre coloco também no WhatsApp, para quem tem meu número no privado, eu sempre coloco no status. E também quero convidar vocês para estarem comigo às 17 horas na nossa próxima quarta literária, só que o nosso livro estudado será Dom Casmurro. Então, quem estiver estudando, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa obra, quiser interagir comigo, falar sobre esse livro, nesse clássico da nossa literatura brasileira, que é de Machado de Assis, esteja comigo, que vai ser bom demais. Vou colocar essa live também no YouTube. Não esqueça de entrar no YouTube, de compartilhar, de deixar seu like. E aqui também curte, gente, que é para compartilhar, para que outras pessoas tenham acesso às histórias e sintam interesse de serem leitores proficientes, porque o objetivo aqui desse perfil é incentivar a leitura. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Beijos e até a próxima.